Olá, hoje eu vou fazer uma resenha de um livro maravilhoso que eu acabei de ler, estudar. Aliás, já li ele várias vezes, que se chama Picos e Vales. É um livro extraordinário, recomendo que você também leia, se você não leu ainda. O autor é Spencer Johnson, é um autor muito conhecido, ele é médico, psicólogo, é muito famoso, e ele escreveu um livro, outro livro também, que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro que eu também li, que também recomendo, maravilhoso. Esse livro, Picos e Vale, ele traz algumas lições de vida fundamentais para nós. Eu vou tentar passar rapidamente aqui alguns ensinamentos importantes para nós, para que nós possamos colocar no nosso dia a dia em prática, na nossa vida cotidiana. Então ele fala sobre o livro, sobre a perspectiva de vivermos entre picos e vales. Os vales seriam os momentos de insatisfação pessoal na nossa vida, seja no relacionamento, seja na atividade profissional, em várias áreas da nossa vida. Já o pico é quando você está no topo, quando você alcança o sucesso, seja ele profissional, pessoal, familiar. É quando você está lá, por exemplo, você é o dono da empresa, é o gerente da empresa, chegou no topo da carreira, então você está lá no seu pico. E aqui nós vamos ter alguns ensinamentos de como nós podemos sair de um vale mais rapidamente e de como nós podemos permanecer mais tempo no pico. Então ele fala sobre uma parábola de um jovem que está subindo uma montanha para chegar lá no topo, e ele enfrenta muitas dificuldades para sair daquele vale. Era a água, a chuva, as dificuldades da própria natureza, do dia a dia, então ele tinha essas dificuldades todas. E no momento que ele vai chegando lá no topo, ele encontra já um senhor, que é um velho sábio. Esse velho vai mudar a vida dele por completo, vai dar ensinamentos para ele que vão mudar totalmente a vida desse jovem, que ele era um jovem inseguro, um jovem que tinha muitas dificuldades, como nós todos, quando estamos começando a nossa vida. E o velho, o sábio, explica para ele sobre a perspectiva de uma vida sob picos e vales, e ele não tinha nunca noção disso, ele nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, quanto mais cedo você adotar, quanto mais cedo eu adotar essa filosofia, mais sucesso eu posso ter, mais sucesso você pode ter. Então, dê valor ao momento que você estiver passando no vale, tire proveito desses momentos de dificuldade. Então, ele vai nos ensinar sobre essa questão. Então, como sair de um vale mais rápido e como ficar mais tempo lá no pico. Então, ou como ter mais picos e menos vales na nossa vida, ou seja, ter mais momentos de vitórias do que momentos de derrota. Que isso é normal, as derrotas sempre vão existir, mas a gente pode mudar essa perspectiva. Então, na verdade, picos e vales são aqueles momentos bons e momentos ruins da nossa vida. Então é o modo como a gente se sente, como a gente se reage diante de acontecimentos na nossa vida no dia a dia. Então picos e vales estão ligados, eles estão sempre interligados, não tem como um não existir sem o outro, ou nós estamos num ou nós estamos no outro. Então os erros que a gente comete lá no pico, quando a gente está na alta, quando está ganhando bastante dinheiro, começa a gastar muito, esses erros que você comete, vai te levar para o vale, e você vai ficar lá mais tempo lá no vale sofrendo, porque você não soube aproveitar os bons momentos. Então, picos é aquele momento que a gente precisa valorizar muito aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquistou. Isso é um grande desafio para nós como seres humanos. E o vale é o momento que a gente sente falta daquilo que a gente não tem. Você está hoje trabalhando, tem a sua atividade, e você fica pensando, nossa, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse uma condição de viajar mais, se eu tivesse uma condição de me vestir melhor, frequentar melhor os restaurantes. Então você começa a dar valor àquilo que você não tem. Então você tem que cuidar muito disso. Saber trabalhar isso no modo positivo para que isso possa te incentivar a você a trabalhar mais, se esforçar mais e assim por diante, ok?
Mas existe, segundo o autor, algo muito mais perigoso do que picos e vales na nossa vida emocional, que se chama platô. O platô é aquele cara acomodado, aquele cara que acha que está tudo bem, que não quer mais não quer mais nenhum desafio, não se propor a mais nada, e ele está ali. E para ele está bem, ele não pensa no que pode vir no amanhã, ele acha que está tudo certo. A inércia, o comodismo, uma vida sem perspectiva. Isso é pior do que você estar num vale profundo, ou às vezes lá num pico mesmo, que você não esteja trabalhando e fazendo a coisa certa. E alguns pontos que podem nos complicar na vida. O primeiro ponto complicadíssimo para nós se chama arrogância. A arrogância é quando a pessoa está lá no alto e ela acha que aquilo nunca vai acabar, que ela nunca mais vai voltar para o vale. Ela começa a fazer coisas emocionalmente fora do normal, e isso é um perigo tremendo, vai trazer ela para o vale com certeza. O outro ponto também se chama o ego. O ego é complicadíssimo. Quando a pessoa está lá no pico, ele acha que nunca mais vai sair dali, ele vai estar sempre ali. E o ego também, ele traz muito temor, muito medo. Quando a pessoa está no vale, ela acha que ela também não consegue sair daquele vale, porque o ego puxa ela para baixo. Então o ego destrói quando você está bem, ele te joga para baixo, e quando você está ruim, no momento no vale, ele te aprisiona ainda mais. Então o ego, ele precisa ser muito bem administrado. E para atingir um próximo pico, por exemplo, você subiu no pico, você está lá, chegou no topo da sua carreira. Você tem duas perspectivas na vida: ou você sobe ou você desce. Se dentro daquilo que você está fazendo não tem como você crescer mais, você começa a enxergar outros picos, a outra montanha. Aí você pensa, será que eu posso escalar aquela outra montanha? Claro que pode, se você cuidar dessas questões do ego, da arrogância, da humildade, você com certeza pode. Então, para atingir uma montanha, a próxima montanha, o próximo pico, precisamos ter uma visão sensível, ou seja, viver com a perspectiva de um futuro melhor, um futuro brilhante, e não se esquecer, aqui o autor fala de algo muito importante, de viver o momento, a cada momento, não viver só a perspectiva do amanhã, não, nós temos que viver o momento agora. E cada um de nós temos os nossos vales. Já parou para pensar qual é o seu vale? O seu vale seria medo, insegurança, distração, indisciplina, pensamentos negativos, desequilíbrio emocional, desequilíbrio financeiro e tudo mais. Então esse é um vale. E muitas pessoas não conseguem sair disso. Pode ser para mim, pode ser para você, para qualquer um de nós. Então, outro ponto importante que o autor destaca aqui no livro é que a realidade é um fator primordial, ou seja, ela pode ser a nossa aliada. Nós temos que fazer da realidade a nossa aliada. Evitar que as coisas estão melhores do que realmente estão, e a gente começar a fazer loucura, gastar mais do que tem, ou achar que está pior, mas está muito pior do que realmente está. Então isso também é um ponto ruim, negativo. A gente tem que ter o equilíbrio. Aqui está em jogo a palavra equilíbrio. E na prática, como que a gente pode resolver isso? É muito simples, só fazendo algumas perguntas, entre elas: qual é a verdade que está contida nessa situação ruim, essa situação difícil? Qual a lição que eu posso tirar disso? Como eu posso me aproveitar, tirar proveito? Existe algum bem oculto diante dessa situação ruim? Porque sempre tem, a gente tem que observar isso. Muitas vezes a dificuldade vem trazendo oportunidade, ela vem disfarçada de oportunidade para nós, então nós temos que ter essa visão. E como usar o momento de crise para poder melhorar nossos pontos fracos e descobrir nossos pontos fortes. É nesse momento de dificuldade que a gente pode dar aquele impulso na nossa carreira, na nossa vida, na nossa atividade profissional e assim por diante, né? E para permanecer no pico, o autor fala aqui: humildade, gratidão, fazer aquilo que você fez, que te trouxe até o pico, continuar fazendo melhor, faça cada vez melhor, faça mais pelo outro, poupe, olha aqui, poupe recursos financeiros quando você estiver bem, quando você estiver ganhando, procure viver uma vida abaixo do seu padrão de ganhos,
Porque quando voltar, se voltar para um vale, se você fizer assim, você não vai voltar para o vale, mas se voltar, você vai poder ter recursos para se sustentar lá. Então, para sair mais rápido de um vale, nós temos que sair de nós mesmos, tomar muito cuidado com a nossa mente, que a nossa mente ela é muito negativa. E no nosso trabalho, seja qual seja a sua atividade profissional, seja mais útil. Na sua vida, cuide mais dos seus familiares, seja mais amoroso. Reconheça que o vale tem fim, ele pode ter fim, claro, com certeza, e você pode sair dele. E também, outro detalhe importante, faça o oposto daquilo que te levou ao vale. Se você fez algo que te trouxe para esse vale profundo, para essas dificuldades todas que está passando na vida, comece a pensar, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de oposto a isso, para mim mudar minha trajetória. E para chegar ao próximo pico, se imagine desfrutando de uma vida melhor, de ter aquele padrão de vida que você gostaria de ter, aquele carrão, aquela casa boa, aquele apartamento dos sonhos, mas foque no presente, trabalhe, seja cada vez melhor, siga a sua própria visão, dê muito valor para a sua própria visão, e você tem que estar sempre disciplinado diante disso. E aqui, para finalizar, alguns questionamentos importantes que ele faz para a nossa vida, né? E que a gente pode se perguntar a cada momento. Como eu posso ser mais útil? Como você pode ser mais útil no seu dia a dia? Como eu posso abandonar ou refrear ou controlar meu ego e a minha arrogância? Que isso destrói, isso acaba limitando o meu crescimento e me trazendo para baixo. Então, como que eu posso limitar isso? E no futuro que você deseja, o que faça sentido para você, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer é criar uma imagem dessa conquista. Às vezes essa conquista, esse sonho, ela tem uma imagem que reflete tudo isso. Então pode ser um carro, uma casa, uma viagem. Então você cria essa imagem e trabalha essa imagem sensível diante de você. E para que a gente esteja sempre no pico, trabalhar para obter sempre os melhores resultados da nossa atividade, ok? Espero que você tenha gostado do livro e recomendo que você leia o livro, assim como eu li já várias vezes, estudei várias vezes e eu me sinto muito confortável para falar desses valores importantes desse livro maravilhoso. Um forte abraço, até mais!